E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde sempre trazemos informações fascinantes e curiosidades sobre o mundo em que vivemos. No vídeo de hoje, vamos revelar fatos incríveis sobre o nosso planeta que provavelmente você nunca aprendeu na escola. Acredite, há muito mais a descobrir sobre a Terra do que imaginamos. Então, prepare-se para se surpreender. Você já deve ter ouvido falar que nosso planeta é chamado de planeta azul, certo? Mas sabia que os cientistas acreditam que a Terra não era originalmente dessa cor? Todos nós aprendemos que a Lua é o único satélite natural da Terra, mas e se eu te disser que isso não é completamente verdade? Cientistas acreditam que antes de nosso planeta ter um companheiro cósmico, a Terra jovem orbitava o Sol sozinha. Há cerca de 4 bilhões de anos, quando nosso planeta ainda era um bebê, ocorreu uma colisão com uma enorme rocha espacial chamada Teia, do tamanho de Marte. Como resultado desse impacto, uma grande porção da Terra se separou e se transformou em nosso satélite, a Lua. Desde então, nosso planeta nunca mais esteve solitário. A Terra possui um campo magnético forte devido a dois fatores essenciais, o núcleo de ferro-níquel e uma rápida rotação axial. Esse campo magnético é vital para o planeta, pois protege contra o impacto dos ventos solares. E embora possamos pensar que o campo magnético da Terra seja constante e estável, a verdade é que ele está sempre mudando. Pesquisadores descobriram que, desde o século XIX, o polo magnético norte tem se deslocado cerca de 1.100 km em direção ao noroeste, ao longo do Ártico canadense. Essas mudanças na posição dos polos magnéticos são fenômenos naturais que ocorrem ao longo do tempo geológico da Terra. É correto afirmar que o polo magnético sul também está constantemente em movimento. Os cientistas têm conhecimento sobre a migração dos polos magnéticos há bastante tempo. Em 1831, o explorador e oficial da Marinha Britânica James Ross localizou o polo magnético norte pela primeira vez. Essa descoberta ocorreu durante uma árdua expedição ao Ártico, na qual o navio de Ross ficou preso no gelo, forçando sua tripulação a passar 4 difíceis anos na região. Essa experiência permitiu que Ross observasse e documentasse o comportamento do polo magnético norte e contribuiu para o avanço do conhecimento sobre a migração dos polos magnéticos da Terra. Em 1904, um explorador norueguês das regiões polares chegou novamente ao polo magnético norte e ficou surpreso ao descobrir que estava a cerca de 50 quilômetros do local onde James Ross o havia descoberto anteriormente. Essa constatação reforçou a compreensão de que os polos magnéticos da Terra estão em constante movimento e que sua posição pode variar ao longo do tempo. Essas descobertas são importantes para o estudo e acompanhamento das mudanças no campo magnético terrestre. É verdade que a Terra não é perfeitamente redonda, mas sim uma esfera ligeiramente achatada nos polos. Essa forma espremida resulta em uma distribuição irregular de massa ao redor do planeta, o que causa variações na força gravitacional em diferentes regiões. Uma das anomalias gravitacionais notáveis é a Baía de Hudson, no Canadá, onde a gravidade é significativamente mais fraca do que em outros lugares do planeta. Um estudo realizado em 2007 descobriu que a causa desse fenômeno está relacionada ao derretimento das geleiras. Essa região costumava estar coberta por uma espessa camada de gelo, e quando esse gelo derreteu, a retirada de sua massa exerceu um pequeno efeito de afundamento na crosta terrestre. Essa deformação da crosta terrestre é responsável pela redução da gravidade nessa região, resultando em uma diminuição de cerca de 25 a 45% da força gravitacional quando comparada a outros locais. Essas variações gravitacionais são um exemplo de como a distribuição de massa irregular da Terra pode afetar as forças gravitacionais locais. Alguns cientistas realmente especularam sobre a possibilidade de a Terra ter tido um satélite adicional no passado. De acordo com essas teorias, um corpo celeste de tamanho relativamente pequeno, com cerca de 1.200 km de diâmetro, poderia ter orbitado a Terra como uma segunda Lua. Acredita-se que, ao longo do tempo, esse satélite colidiu com a nossa Lua atual. Essa hipótese ajudaria a explicar a diferença extrema entre os dois lados da Lua, com um lado apresentando numerosas crateras e terreno acidentado. A colisão teria deixado uma marca significativa no nosso satélite, moldando sua superfície de maneira assimétrica. Além disso, os cientistas não descartam a possibilidade de a Terra adquirir outro satélite no futuro. Atualmente, existem vários corpos celestes que seguem a órbita da Terra, embora em sua maioria sejam companheiros temporários.
Os cientistas afirmam que, ocasionalmente, o campo gravitacional da Terra pode atrair asteroides de grande porte, que podem orbitar a Terra por vários meses, correspondendo a cerca de 3 rotações do planeta. Essas possibilidades e teorias destacam a dinâmica em constante mudança do sistema Terra-Lua e a influência gravitacional que a Terra exerce sobre os objetos em sua vizinhança espacial. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias estão em constante evolução, à medida que novas pesquisas e descobertas são feitas para aprofundar nosso entendimento sobre a história e o futuro do sistema Terra-Lua. Terremotos na Lua são fenômenos reais e não apenas criações de filmes de ficção científica. Embora não sejam tão frequentes quanto os terremotos na Terra, eles ocorrem e têm características diferentes. Os terremotos lunares são conhecidos como lunamotos ou selenomotos. Uma diferença fundamental é que os terremotos lunares ocorrem em regiões mais profundas e próximas ao centro do satélite, cerca de metade do caminho entre a superfície e o núcleo lunar. Isso contrasta com os terremotos terrestres, que geralmente têm origem na crosta terrestre. Acredita-se que a força gravitacional entre a Terra e a Lua esteja relacionada a esses terremotos lunares. A Lua passa por uma força de maré causada pelas interações gravitacionais com a Terra. Essas forças de maré podem criar estresse e tensão nas rochas lunares, resultando em falhas e liberação de energia na forma de terremotos. Há uma quantidade significativa de ouro presente no nosso planeta, tanto no interior da Terra quanto nos oceanos. No entanto, estimar a quantidade exata de ouro disponível é um desafio e as estimativas podem variar. Em relação à quantidade de ouro dentro da Terra, os cientistas acreditam que existem grandes depósitos de ouro em depósitos subterrâneos, principalmente nas crostas continentais e em regiões de mineração conhecidas. No entanto, é importante notar que grande parte desse ouro está em forma de minério e não está prontamente disponível para extração. Quanto aos oceanos, eles contêm traços de ouro dissolvido nas águas salgadas e também em depósitos submarinos, como as chamadas chaminés hidrotermais. No entanto, a concentração de ouro nos oceanos é extremamente baixa, o que torna a extração comercialmente inviável com as tecnologias atuais. O Dr. Shildas Arma, geneticista microbiano da Universidade de Maryland, propôs uma hipótese interessante de que o nosso planeta pode ter tido uma coloração roxa no passado. Ele especula que os micro-organismos primitivos não utilizavam clorofila para realizar a fotossíntese, como muitos organismos fotossintéticos atualmente fazem. Em vez disso, sugere que esses micróbios possam ter utilizado outras moléculas para processar a luz solar. Essas moléculas alternativas poderiam ter dado uma coloração roxa aos micróbios, levando a uma possível coloração roxa predominante no planeta. No entanto, é importante destacar que essa é uma hipótese especulativa baseada em suposições sobre a evolução dos micro-organismos primitivos e suas adaptações à luz solar. A montanha mais alta no nosso planeta não é que você pensa. O Monte Everest não é a montanha mais alta do mundo em termos de altura total. Embora o Monte Everest, com seus 8.848 metros acima do nível do mar, seja a montanha mais alta em termos de elevação acima do nível do mar, a Mauna Kea, localizada no Havaí, é considerada a montanha mais alta do planeta se considerarmos sua altura total desde sua base submarina até o pico. A Mauna Kea tem 4.207 metros acima do nível do mar, o que a torna significativamente mais baixa que o Monte Everest. No entanto, uma grande parte dessa montanha se formou há mais de 1 milhão de anos e está submersa sob o oceano. Se medirmos a Mauna Kea desde sua base submarina até o pico, ela totaliza 10.203 metros de altura. Essa medida leva em consideração a base subaquática da montanha, o que a torna tecnicamente a montanha mais alta do nosso planeta. Os lagos Nils, Mono e Kivu, localizados na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda, são conhecidos como lagos explosivos perigosos. Esses lagos estão situados em crateras vulcânicas e apresentam uma característica única que os torna potencialmente perigosos: a acumulação de dióxido de carbono em suas águas. A atividade vulcânica na região libera magma e gases, incluindo dióxido de carbono, que são dissolvidos nas águas dos lagos. O dióxido de carbono dissolvido fica armazenado em camadas mais profundas dos lagos, formando uma concentração significativa ao longo do tempo.